Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, que é transmitido na Rádio Assunção Cearense a partir de Fortaleza, ao lado dos colegas jornalistas e amigos André Capiberibe e Renato Abreu. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6:02, voltamos, já com o Luciano Kleber, dentro de instantes, convidado ilustre para falar a fundo, com muita propriedade, a respeito de um assunto que a todos nos interessa, a reforma da Previdência. Mas antes disso, bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André. Alô, bom dia, André Capiberibe, bom dia, Renato Abreu, bom dia, Camilo Paramoti, bom dia, Tibério, daqui a pouco a gente conversa melhor. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção, das web rádios que nos retransmitem. Um bom dia especial para aqueles que ajudam a partilhar nossa voz nas redes sociais, como Liberado Barroso, Fabiano Alves, Henrique Costa, Alexandre Viana, Robson Menezes, Silvina Monteiro, o Marcos Aurélio, o Márcio Borges, Jesus Alves, Auriclésio Macedo, Olavo Souza, Alexandre Viana, Grijalva Parente Costa, que vem a ser o presidente da Câmara lá de Ubajara. Muito obrigado pela audiência Ubajara, de vocês. rapaz, terra presidente boa. da Câmara lá, e não perde um dos nossos programas. Bom dia para quem já entrou aqui na rede, como o Henrique Costa, o Antônio Lacerda lá de Natal, o Alexandre Viana, a Catarina Soares. Bom dia a todos vocês. E eu queria iniciar Deixa eu mandar um bom dia aqui para o Flávio Menezes, para o Robson Menezes. Robson, inclusive, nós estivemos lá no Flórida, o André estava lá. No Cidadão sábado, de bem. E o Flávio, que é irmão dele, que também nos escuta e concorda com a minha avaliação sobre o caso lá do dois depravados. Faltou foi polícia ali para meter a sol. Luciano, deixa eu dar um pouco mais de tempo para você. Eu quero ouvir um amigo a respeito de muita coisa. Queremos ouvir. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro deu outra tuitada. Na verdade, respondeu a Xuxa. A Xuxa publicou em seu perfil o seguinte: quem tem mérito tem um governo que publica Gold Shower nas redes sociais, com criança podendo acessar esse tipo de conteúdo. Pergunta ela. A Xuxa que erotizava os meninos. E o Bolsonaro, o mesmo mérito que você quando teve relações sexuais com um menor de idade em 82. Amor Estranho. É um filme, ela não teve relações sexuais, é uma cena. Um filmaço. O filme, ela não tem relações sexuais. Conheci o diretor. O filme é lindo. É o Cury, né? O Cury, teve o Miranda Liana. Agora, a Xuxa que entrou numas e tentou tirar o filme até da rede. É porque depois, ela não pensava, ela estava iniciando a carreira dela, né? Não tinha ido trabalho com essa mas não tem essa. Mas esse negócio de querer tirar... Não, eu tô querendo em termos de imagem. Porque depois, como ela foi para as crianças, não pegava bem aquela cena. A Xuxa é a rainha erótica dos baixinhos. E a Xuxa não pode falar muito, não, porque o programa da Xuxa erotizou muito a meninada. Muito. Mas bora lá, Luciano. Bom dia, doutor Paulo Roberto, a Valônia Campos, Michel Mendonça, bom dia, que bom vê-lo de volta aqui, amigo. Doutor Márcio Manuel dos Santos também, grande abraço para vocês. Bom, eu queria começar assim. Primeiro, eu discordo do André que tenha sido falta de decoro o que o Bolsonaro fez. Eu posso até considerar que foi desnecessário. Em outro aspecto, eu acho de uma certa sacada do Bolsonaro. Eu acho que hoje, a quarta-feira de cinzas, as manchetes todas aqui, o carnaval no Brasil teria sido um carnaval de críticas a Bolsonaro. Então, nesse aspecto, ele foi muito bom, sabe usar isso daí, mudou o tom. Hoje até o mundo está falando do Brasil por causa dessa postagem de Bolsonaro. Mas eu queria depois aprofundar mais, se acharem que deve ser. O que eu quero falar é de um artigo hoje do Plínio, também sobre o assunto. O mundo é um moinho. E ele vem dizer... o que ele tem deixa eu ver se está aqui no próprio jornal. Ele vem criticar o Bolsonaro, e para criticar o Bolsonaro, eu fiz no recorte, mas vamos ver se eu leio aqui na íntegra, por causa de duas coisas. Primeiro, foi um artigo do Hélio Gaspari, publicado no domingo. Eu não sei se vocês viram. Nesse artigo, o Hélio Gaspari, como sempre, ele traz uma manchete, a manchete dele e o principal, depois uma submanchete, aqui está no jornal O Globo, por exemplo, né? Aí depois ele vem para uns tópicos. Aí a submanchete do Hélio Gaspari é assim: Bolsonaro passou pela primeira pesquisa. Olha só, essa matéria do Hélio Gaspari é publicada originalmente no jornal O Globo e vários outros jornais republicam. O Povo, aqui no Ceará, republica. A Folha de São Paulo republica.
No Jornal O Povo, quando eu fui olhar, achei super estranho, porque o segundo título da matéria é assim: fora daí é pizza. Na verdade, esse fora daí é pizza é a última frase do artigo principal do Gaspari. Então, a submanchete desse artigo se chama Bolsonaro passou pela primeira pesquisa. Pois bem, o Jornal O Povo escondeu essa submanchete, colocou como manchete, uma coisa doida. Você pode imaginar que foi um erro, né? Mas de Jornal O Povo a gente não desconfia muito desses erros. Porque como era coisa para beneficiar Bolsonaro, eles esconderam. Bolsonaro passou pela primeira pesquisa. O que é que o Hélio Gaspari está dizendo? Que o Bolsonaro foi eleito por 55% da população brasileira. E nesta primeira pesquisa que avalia tanto o governo quanto a personalidade do presidente, o presidente Bolsonaro, ele, a figura dele, tem 57% de aprovação. Isto é, 2 pontos percentuais acima das eleições. Olha só o que é que a pesquisa diz. Pois bem, o Plínio tem um desplante no programa, no artigo dele. Ele vai dizer assim: o presidente da República, Jair Bolsonaro, patati, mas como diz Cartola, o mundo é um moinho. Aí diz: o castelo de cartas começou a desmoronar mais cedo do que se esperava. Segundo pesquisa CNT-MDA, Bolsonaro tem a pior marca de início de gestão, avaliada como ótima ou boa por 38% dos brasileiros. Isso se chama desonestidade intelectual. Isso é canalice intelectual. Ele faz 2 coisas aqui. A primeira coisa, ele não pode comparar. Primeiro, porque são metodologias diferentes. Segundo, o que ele está comparando aí são os índices de Lula, FHC e Dilma em relação a essa pesquisa do Bolsonaro, que não se pode comparar. Plínio não é tolo. Ele sabe das metodologias e sabe que são incomparáveis, porque são em datas diferentes, em metodologias diferentes. Só podia comparar se fossem os 2 primeiros meses de governo FHC, os 2 primeiros meses de governo Dilma, os 2 primeiros meses de FHC, dentro da mesma metodologia. Como nem a metodologia é a mesma e nem as datas são as mesmas, não se pode comparar uma pesquisa com a outra. Então, isso é canalice intelectual. Então, ele esconde o que tem de bom na pesquisa para o Bolsonaro. A figura de Bolsonaro recebeu aprovação de 57% da população, segundo esta pesquisa que o Plínio está apontando. 57% é maior do que os 55%. Então, não tem nada de castelo desmoronando. Não diminuiu, ao contrário, subiu em 2 pontos percentuais, ok? Está dentro da margem de erro, mas está longe de dizer, com esta pesquisa, que há um desmoronamento do castelo de cartas de Bolsonaro. Então, isso é desonestidade intelectual. Aí ele vai dizer mais. Mas agora, lá para frente, quando ele vai dizer, aí eu vou para a clipagem agora, ele vai dizer mais na frente sobre o atentado, né? O que ele vai dizer? Na tentativa de se defender, a resposta do presidente foi a pior possível. Ele está dizendo que o presidente foi se defender das críticas que havia recebido no Carnaval. Ele postou na terça-feira um vídeo escatológico, supostamente filmado. Como supostamente, Plínio? Que doidice é essa tua, cara? Como supostamente filmado no Carnaval? É falta de desinformação tua, cara. O próprio Renato já falou aqui. A Folha de São Paulo apurou. Foi filmado realmente lá no Carnaval. Durante o Carnaval. Com o homem enfiando o dedo no Rabesquef, né? Ele faz essa brincadeira, consultar o dicionário do Nordeste de Fred Narrava. E em seguida, um segundo rapaz, aparentemente, que doidice essa de aparentemente, cara? Ele urinou realmente na cabeça do outro. Pois bem, primeiro é lamentar esse tipo de qualquer coisa que se diga contra o Bolsonaro. O Jornal O Povo escondeu no domingo, no artigo do Hélio Gaspari, a manchete. Quando eu vou para o jornal o Globo, por exemplo, é uma submanchete, é um título um pouco menor do que o título principal. E os outros são subtítulos ou intertítulos, que a gente chama, na cobertura de tópicos. Essa do Bolsonaro foi um título menor do que o principal, mas maior que o dos tópicos. O do Jornal O Povo não colocou, escondeu esse título, dizendo que Bolsonaro passa pela primeira pesquisa. É um absurdo que o jornal faça esse tipo de coisa e venha com esse tipo de comentário. Agora, voltando para o que o Bolsonaro fez em si. O Plínio diz, né, visto pela... Assim como você disse há pouco aqui também, ele vai dizer que a conta do presidente no Twitter tem quase 3,5 milhões de seguidores, muitos deles crianças.
grande exemplo. Olha, eu conheço um pouco das mídias sociais e conheço a característica de cada uma delas. Se a principal, a menos afeita a crianças, é exatamente o Twitter. Aliás, o Twitter é uma das redes sociais mais apreciadas, mais seguidas e mais usadas pelos jornalistas. Porque uma das características do Twitter é exatamente a simultaneidade, é o que está acontecendo naquele momento. Cada uma das redes sociais tem... Se falasse que no Instagram, ou até no Facebook, ou no YouTube, esse sim, no YouTube tem muitas crianças até... Você não conhece nenhuma criança que seja uma grande referência no Twitter, por exemplo. E você conhece várias crianças que são youtubers, que ganham dinheiro até fazendo brincadeiras e colocando vídeos lá no YouTube. No Instagram, eu não conheço nenhuma. É possível que tenha. Inclusive, que não conheço, não tem a mesma popularidade dos demais. Mas como é para criticar o presidente, ele deixa de lado essas coisas que ele com certeza sabe, porque senão ele não seria o jornalista bom que ele é, né? Com certeza ele sabe. Tem o mesmo nível de informação que eu tenho. Portanto, quando ele diz isso daí, é exatamente para tentar queimar o presidente. O que o presidente trouxe, e aí muita gente diz, olha, porque ele não gosta de carnaval. Não gosta mesmo, não. E como muitos os evangélicos e muitos católicos também não gostam de carnaval, acham que é uma festa do diabo. Aí vai lá outra coisa. O Crivella, lá no Rio de Janeiro, é um prefeito e tem que estar tirando dinheiro. Já foi, acho que uns 50% menos de recursos lá para o carnaval do Rio de Janeiro, que é diferente. O que o Bolsonaro diz assim, muitos dos carnavais, de blocos de carnavais, têm se transformado nisso. Não é a primeira vez que eu vejo, em todo o carnaval eu recebo em WhatsApp, um bocado de coisa, cenas escatológicas desse mesmo teor que o Bolsonaro. E não é só... Outros estão dizendo, o Reinaldo Azevedo, né, que tem debandado, assim, em termos de inteligência dele, usar a inteligência dele para debater, para contrariar a si próprio, né? Ele diz que o Bolsonaro só fez aquilo porque era uma cena de gays. Então, o que o Bolsonaro queria mesmo era criticar os gays. Então, ele já entra na cabeça do presidente e está dizendo, se uma cena daquela fosse feita por héteros, o Bolsonaro não teria publicado. Olha que absurdo. O que o Bolsonaro está falando é de uma degradação moral, que é exatamente aquilo dali. Eu não estou dizendo que aquilo seja depravação, não. Depravação é fazer em público. Aqui está muito claro, o cara subiu, o casalzinho, casal não, né? As duas pessoas, dois homossexuais, subiram numa parada de ônibus lá em São Paulo, durante a passagem do bloco Blocu, que eu concordo, realmente o cara não tem nada a ver, porque primeiro não era dentro das cordas, o cara saiu do meio da rua e foi para a margem da rua, subiu a calçada, subiu a parada de ônibus para se mostrar. Obviamente, eu acho que a polícia não estava por perto, porque com certeza teria prendido, né? A polícia não pode estar em todos os locais. Aproveitaram ali um momento, pronto, é aqui, para se amostrar e sair, ganhou visibilidade. O Bolsonaro deu visibilidade aos caras, deu demais. Agora, nesse aspecto, o Bolsonaro chamou a atenção também para o que é que o carnaval está se transformando. É degradação mesmo, é deterioração moral. E toda vida que os grandes impérios, falando um pouco de história, os grandes impérios tiveram vida, né? Início, meio e fim da sua plenitude. Toda vida que eles começaram a cair foi quando começaram a se degradar moralmente. Pode estudar isso daí. Quando começou a haver degradação moral, o império ruiu. O Império ruiu, o Império Romano, os grandes impérios, quando começou a história de degradação moral da sociedade, eles começaram a ruir, começaram a ficar decadentes. Então, o presidente, é bom ele chamar atenção para isso. Ele deveria ter colocado, eu, se fosse presidente, não teria feito isso, teria preocupado, não. Mas o Bolsonaro é o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre fez uma coisa, o Plínio está dizendo isso aí, olha, é muito ruim você ficar se surpreendendo com isso que o Bolsonaro fez. Realmente, o Bolsonaro sempre fez isso. Agora, é óbvio que ele agora, como presidente da República, deveria ser um pouco mais recatado. Aí muita gente fica dizendo, ele deveria estar defendendo a Previdência. Uma coisa não quer dizer da outra. Ele está num momento de carnaval, ele viu essas coisas, foi muito criticado, ele foi ativo nas redes sociais durante esse carnaval. Agora, porque quando criticam muito o Bolsonaro, e na hora que ele vai se defender, não pode, ele tem que se defender da forma que eu quero que ele se defenda. Essa foi a forma que ele achou de se defender e de ir para o contra-ataque e dizer, olha, muita gente dessa que me critica é desse estirpe aí, é dessa degradação moral que está arruinando o Brasil. O carnaval todo é assim? É não. O Bolsonaro disse que o carnaval é assim? Disse não. Mas muitos dos críticos que eu vi,
E vi gente que eu gosto na rede social dizendo que o que o Bolsonaro queria era falar mal do carnaval. Aí já veio o Reinaldo Azevedo dizendo que o que o Bolsonaro queria era falar mal dos gays. O que eu acho que vocês querem é falar mal do Bolsonaro. Beleza. Luciano, 6h16. Renato teve que sair, passou aqui uma mensagem, trazer o nosso doutor Tibério ao programa para falar a respeito da reforma da Previdência. Apresenta o nosso convidado, Luciano. Apresento já. Antes eu queria falar assim, eu faço uma clipagem sempre, e hoje tem no Diário do Nordeste uma frase que eu achei maravilhosa, da nossa querida Elza Soares. Ela disse: deixar o país agora é covardia. O país precisa da gente. Brasileiro nunca foi covarde. A gente enfrenta. Vamos morar no quintal dos outros? Lute pelo seu quintal. Eu acho que essa frase tem uma direção certa, né? John Williams, que fugiu, se acovardou, dizendo que não podia ficar mais no Brasil. Deixa eu ver o que é que mais eu tinha colocado aqui. O jornal O Povo está dizendo que sobre o carnaval, dizendo que a resposta do Bolsonaro foi equivocada, mas não desce aos detalhes. Vejo a CNBB, e tem a ver agora com o assunto que nós vamos entrar daqui a pouco com o doutor Tibério, nosso querido amigo, médico, e um cara que gosta de números, gosta de economia, e tem dentro de si essa indignação, essa vontade de falar das coisas que ele vê, e daqui a pouco a gente vai ouvi-lo. Então, a CNBB lançou a sua campanha da fraternidade, que é uma coisa maravilhosa, mas cada vez mais está sendo política a igreja, e está fazendo críticas ao Bolsonaro, criticando a reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, ela diz que tem que olhar para os pobres, né? Ela fala do SUS, fala que o governo quer minérios nas reservas indígenas. Eu sou favorável a todas essas coisas aí, e eu acho assim, daqui a pouco converso com o meu amigo Tibério, eu acho que essa reforma da Previdência do Bolsonaro nunca teve uma que realmente atacasse os privilégios e buscasse que a maior transferência de renda de pobres para ricos é a Previdência Social. E jamais a Igreja Católica tocou neste assunto. Jamais a Igreja Católica tocou nesse assunto dos privilégios que é a Previdência Social, que é uma injustiça social enorme, quando os pobres é que pagam os privilégios e as ricas aposentadorias dos ricos, das castas do serviço público. Jamais eu vi a igreja se levantando contra isso daí. Aí, após polêmica, de novo, no Jornal O Povo traz uma matéria, após polêmica, Bolsonaro disse que a intenção não era criticar o carnaval. E está correto. Aí a a coordenada, Fala Real e Júnior, postagem justifica impeachment de Bolsonaro. Jornal O Povo, por favor, né? Tem várias outras. A Folha também trouxe isso, mas a Folha também trouxe de vários outros especialistas dizendo que não tem nada a ver, que não justifica em nada, longe de buscar, de ser coisa para impeachment, né? Aí vem o Jornal O Povo de novo. Janeiro teve quase uma morte por dia em intervenção policial, como fosse uma crítica contra a polícia. Você vê a matéria, geralmente em confronto, aí faz de novo aquela história de milagres, o que está acontecendo. O País Malandro, foi outro título que achei interessante, do Fernando Schiller, na Folha de São Paulo, né? Pouca coisa traduz melhor o Brasil malandro do que a novela pelo imposto sindical, que foi uma coisa que o Bolsonaro fez agora recentemente. Na verdade, o Temer já tinha acabado com aquela contribuição compulsória de você doar um dia do seu trabalho, uma vez por ano, para as centrais sindicais, para os sindicatos. O Temer já tinha acabado, mas, como diz o Schuller, né, em 2017, o Congresso extinguiu o imposto, decisão chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Seu ponto foi claro: pagar o sindicato é uma escolha individual do trabalhador. No Brasil malandro, porém, as coisas não são bem assim. Apenas em 2018, 11.700 acordos coletivos recriaram contribuições sindicais compulsórias. O que é que os malandros fizeram? Não, mas se tiver um acordo aí na Assembleia Sindicais, que pouca gente comparece, então a empresa é obrigada a mandar esse imposto. Agora, o Temer foi mais profundo e disse: agora é só se o trabalhador realmente quiser, e o pagamento será feito através de boleto. Então vai o boleto para você, André, se você quiser pagar, e você paga se quiser. Não vai ter aquela da empresa retirada. Não sei se você estava sabendo disso, né? Então, viva o Bolsonaro, que fez isso, e está agora tendo uma guerra contra o Bolsonaro das centrais sindicais por causa disso daí. O que vai acontecer agora é que os sindicais têm que se preocupar mais com os seus clientes, tem que dar mais trabalho, retorno para os seus clientes, para convencer os seus clientes
a fazer essas contribuições. Outra notícia que eu clipei, também no assunto do Tibério, 55 países elevaram a idade mínima para a aposentadoria na última década. Não é uma coisa do Brasil. Servidores partem para o ataque contra a reforma, aguarde que vem por aí. O Janot recebe R$37 mil de aposentadoria. Isso sim é obsceno, isso sim é criminoso, isso sim a igreja da CNBB não fala nada contra, né? E outra coisa ainda da CNBB, é lamentável, essa história que houve agora recentemente do Papa, que contra os crimes de abuso sexual de crianças. Aí tem gente na Argentina que diz que o Papa Francisco, quando arcebispo lá de Buenos Aires, sabia e acobertou muitos desses crimes. Então é lamentável com isso aí. Bom, tirando isso, clipagem do que eu tinha recortado, deixa eu dar um bom dia para o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Metro Interativo de Maranguape. Vilva Costa, que é o livro. Ladislau de Oliveira, bom semana para todos nós. Andréa Alves, bom dia para nós. Helena Soares e também para Sandra Biguetti. Aqui do meu lado, o querido amigo Tibério, estou tentando tirar aqui, ver se tira do seu rosto. Tibério é morte aqui do microfone. Tibério, bom dia. Você traz para nós, estou vendo aqui um papelão, um bocado de coisa, você se preparou para falar sobre a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião pessoal, que essa é a melhor reforma da Previdência já apresentada. Se você concorda com isso ou não, dê o seu bom dia, já começa falando sobre isso. Bom dia, André, Luciano, Renato e principalmente a você, ouvinte. Eu queria aqui agradecer ao meu amigo André por ter me aceitado aqui. Estou aqui fazendo, André, você me deu a oportunidade de fazer um desabafo. Eu já não suporto mais, há 2 anos, estar ouvindo em debates de televisão, matérias de jornal e revista, especialistas em previdências, economistas, que nesses debates, eles comentam tudo. Parece, às vezes, que eu estou assistindo um programa da Academia Brasileira de Letras, pois ali eles falam de coisas bonitas, de coisas feias, mas não apresentam números. E o assunto é importante, ouvinte. Vou lhe dar 1 minuto para você pegar uma caneta e um papel e anotar os números que eu vou passar aqui. Vão mexer no seu dinheiro, no dinheiro do seu filho e no dinheiro dos seus netos. A coisa é importantíssima. É importante, sim. Tibério, a Previdência está quebrada ou não está quebrada? A Previdência, ela vem quebrando há 30 anos. Eu vou passar esses números e vou estimular o bom senso do ouvinte. Porque eu aqui também podia estar me colocando como mais uma pessoa que está usando de má fé. Uma vez que se fala de Previdência e não se apresenta os números. Então, eu vou apresentar os números e você que está me ouvindo diz, esse aí é mais um que está manipulando. Como foi o caso agora de uma comissão do Senado, que o ilustre senador Paulo Paim levou lá um economista, eu não sei o que é, Paulo Penteado. Sim. Esse ainda foi pior, porque ele passou para as pessoas alguns números, alguns dados, mas ele manipulou no sentido de que as pessoas concordassem com ele de que não havia necessidade da Previdência. De modo que eu tenho um argumento aqui, e eu vou passar agora, André, Vamos, sim. que bota tudo isso abaixo. As pessoas estão ocupadas, trabalhando, o país está em crise, mas tem a obrigação de se informar. Ouvinte, Luciano, Clever, André, você, para saber e ter a ideia da necessidade da Previdência, não precisa consultar livro, não. Basta você olhar dentro de casa e ir lá na porta da rua que você já vê que há uma necessidade da Previdência. Olha, o meu pai, ele tinha 14 irmãos,
mas o papai só teve 6 filhos. Sim. E cada filho do papai, que somos nós, só tivemos 1 ou 2 filhos. De modo que a população vem diminuindo, André, desde a década de 70. Lá em casa são 8 filhos, né? Tem as exceções, mas a regra... Meus irmãos são 7 irmãos, né? E você tem quantos filhos, Luciano? Eu também tenho uma prole razoável. Não, mas vem diminuindo. Vai ver diminuindo. Vem. Por mim, teria 2 filhos. Minha mãe teve 11 irmãos e 3 filhos. Meu pai, 7 irmãos e 3 filhos. Não, o que o Tibério está dizendo, me perdoe, Tibério, é que, na verdade, antigamente havia muito mais gente para pagar a aposentadoria. Cada vez mais, isso é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, cada vez mais tem menos gente. É tanto que já tem países fazendo o inverso. Antigamente havia um programa de controle de natalidade, achando que o mundo ia ser densamente povoado, não daria conta. Hoje já tem países que fazem o contrário, que estão estimulando que as pessoas tenham filhos, porque cada vez nós temos um país de velho, cada vez mais gente velho e menos gente jovens, menos força de trabalho, menos gente no mercado de trabalho, que antigamente era o mercado de trabalho atual que pagava as aposentadorias do futuro. Tem um amigo nosso, Gervásio, que dizia, não, eu paguei pela minha aposentadoria. Não, cara, agora, nesta reforma do Bolsonaro, é que você vai poder dizer isso. Para quem vai entrar agora no mercado de trabalho, é o que se chama da repartição, da capitalização. Então, você vai ficar reservando todo mês uma grana para, quando você terminar de trabalho, ter uma comodidade de saber quanto é que vai receber. Antigamente, não. Quem estava hoje, era mais ou menos, se eu não me engano, acho que era 6, 8 pessoas pagavam uma aposentadoria. Hoje tem 2 pessoas para pagar essa aposentadoria. Então, é questão de matemática, né? Quando foi criado, posso fazer uma síntese, uma pequena sinopse da Previdência. Lá nos governos militares, existia o INPS. Quando o INPS foi criado em 1971, se não me falha a memória, no governo do Geisel ou foi do Médici, haviam 8 pessoas empregadas para cada aposentado. Essa relação hoje, pelo fato da população as famílias virem diminuindo de tamanho, de componentes, essa relação hoje é de 3 trabalhadores para 1 aposentado. Insustentável. E acentuando, ano a ano, essa queda. Eu queria ainda passar um dado demográfico para o ouvinte a respeito da população brasileira. Em 2004 até 2014, a população brasileira ela aumentou apenas 10%. Ela saiu de 184 milhões de habitantes para 204 milhões. Isso é 20 milhões, que corresponde a 10% da população brasileira. Agora, a população de idosos aumentou 54%. Vejam bem, enquanto a população total aumenta 10%, a população de idosos acima de 60 anos, na qual eu já me incluo, aumentou 54%. De 2014 para 2024, novamente a população brasileira agora só vai crescer 6%. E a população de idosos, André, vai crescer novamente 52%. Há um amigo meu, médico, obstetra, em tom jocoso, ele diz o seguinte, que hoje vai fazer um ultrassom de uma mulher grávida e ele não vê uma criança lá dentro, ele já vê um velho. Porque a população brasileira está envelhecendo acentuadamente e intensamente. Existe um outro dado demográfico, que é o seguinte, o êxodo rural, aquele processo de urbanização, ele levou 100 anos na Europa. Começou lá em 1790, por ocasião da Revolução Industrial na Inglaterra. Mas levou 100 anos. Aqui no Brasil levou apenas 20 anos. O Brasil é desse jeito. É um país que precisa ser estudado, porque ele difere de tudo quanto é país do mundo. Do mesmo jeito que houve um processo extremamente intenso de urbanização, que ocasionou o aparecimento de favelas e de criminalização, há nesse momento, ou aliás, já houve esse processo de envelhecimento acentuadíssimo na população,
que vai trazer problemas, aliás, já está trazendo, de previdência social. Agora, ouvinte, se você já pegou papel e lápis na mão, vou passar os dados para vocês. Vamos aos dados. São importantes, vão mexer no seu dinheiro, André. E as pessoas precisam estar informadas e muito bem informadas do que está acontecendo. A respeito da Previdência, perdão, Tibério, só dar um dado, um fato meu. Eu tenho recém-completos 42 anos, fiz no último dia 2 do mês passado, 2 de fevereiro. E se Deus me der saúde, a gente vive numa situação diferente, você que se inclui, você que é médico e profissional liberal, o Luciano, idem, e eu, idem. Deus dando saúde a gente gosta do que faz, dá para trabalhar até mais de 70. Ou seja, eu não pretendo me aposentar antes dos 30 anos, só se não tiver saúde, se morrer, ou se não for possível. Então, além do INSS, eu já pago, eu contribuo há algum tempo com o Brasil Prev, que é a Previdência do Banco do Brasil, justamente por não confiar na nossa Previdência, um sentimento que minha mãe, sua colega médica, me passou desde criança. É uma boa saída esse tipo de ofício? Eu vou responder de um modo o mais simples, para que eu possa trazer esses dados. Vamos sim. A história da Previdência, ela começa lá em 1923, com o cidadão Eloy Chaves, que o Lula até citou ele. Foi a primeira tentativa de fazer previdência social no Brasil, que era a previdência dos ferroviários. Quando chega nos governos militares, eles intensificaram esse processo, até porque, naquela época, havia as previdências, essa que você está fazendo aí, eram previdências complementares com particulares. Existia o tal de Monte Pio, uma série desses... Ajuda aí, Luciano, dessas... São carteiras previdenciárias. Dessas caixas previdenciárias. Então, o Exército tinha uma também. O Exército tinha um Monte Pio da família militar e por aí vai. O que foi que ocorreu? As pessoas pagavam... Aí veio o rural nessa época também, né? As pessoas pagavam e quando foram dar início ao processo de receber esse dinheiro, esses agentes decretaram falências e fugiram do país. Então, o governo militar resolve encampar essa coisa da previdência no Brasil. Mas não tinha lastro, não, no Banco Central? Tinha, não. Naquela época, não existia órgão regulador. Não tinha fiscalização. Não tinha fiscalização. Então, o que foi que aconteceu? O governo cria aquele, eu não sei se tem 40 anos, o INPS. De lá para cá, a coisa vem se desenvolvendo. Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1990, o Collor de Mello unifica esse INPS com aquele APAS, aquela coisa toda, e passa a formar esse INSS de hoje. Não é? Tudo isso são tentativas e... Até o IAPAS era de assistência... Antigamente era separado, né? Separado. O INPS era Previdência e o IAPAS era Assistência Social. Assistência Social. Instituto de Assistência Social. Então, observe, em vez da coisa avançar, houve um retrocesso, porque Previdência é Previdência e assistência social é assistência social. Então, o que é que eu vejo com esses especialistas? Ele mistura tudo. Então, quando você ouve um debate, ele fala, de Previdência. O assunto, vamos fazer uma proposta de Previdência. Espera aí, tem que separar as coisas. Primeiro, porque tem duas Previdências. Tem a Previdência do pobre, que é a do INSS, que se chama regime geral, e tem a Previdência, entre aspas, do classe média alto, que seriam as Previdências públicas, os regimes próprios de assistência pública. Mas na hora de falar em reforma, ele já bota tudo junto. Então, eu vou começar a passar o número agora. Só um instante, antes você segura os seus números aí, deixa eu dar um bom dia para o Domingos Neto, para o Paulo Roberto Soares, o Edilson Mapurunga, mandando um bom dia aqui para nós. Conhece, né, o Edilson Mapurunga, né? Valônia Campos, o Arcanjo Cunha, Emília Lima, Maria das Dores, Marcos Barreto, Hermelinda Gonçalves. Então, com vocês agora, Tibério, com os números da Previdência Social. Vamos lá, Tibério. Existem duas previdências e dois modos, ou dois sistemas de previdência. As duas previdências que existem, como eu já disse, existe a previdência do INSS, que é uma previdência do trabalhador, daquele que contribui para o INSS. E a previdência só para lhe ajudar aqui, doutor Paulo Roberto Soares, eu fui uma das vítimas do Monte Pio da família militar. E o Ronilson Abreu mandando que
o assunto do dia de alta relevância. Doutor Paulo Roberto, médico, né? Muito bem. Médico militar. Anotem aí. Eles dizem que o rombo da Previdência é de 340 bilhões de reais. Então, vamos destrinchar isso aí. Sim. 340 seria o rombo da Previdência Pública, do INSS, e da Previdência dos regimes próprios. O do INSS, anote aí, 240. E dos regimes próprios do servidor público, 100. Agora, vejam bem. No INSS, existe 33 milhões de aposentados e pensionistas, que dão um rombo, eu vou já destrinchar esse rombo, que não é estudo, de 240. E apenas 1 milhão de servidores públicos dão um rombo de 100. Então, já começa a haver uma desproporcionalidade aí. Já ficamos alerta aqui de que o arroxo deve ser direcionado, infelizmente, no sentido de quem ganha mais. Claro. E quem ganha bem nesse país é o servidor público. Agora, veja só, a maldade dessa turma que comenta a respeito de Previdência. Desses 33 milhões de aposentados e pensionistas, 13 milhões, na verdade, não é Previdência, é assistência social. O governo militar lá atrás criou o Fundo Rural, que foi posteriormente encampado, depois veio os deficientes físicos, não é isso? E outra, o homem da cidade também. O homem da cidade, com 65 anos, ele já recebe o benefício da prestação continuada. De modo que esse pessoal da assistência social, que tem direito de receber, sim, eu estou dizendo que não tem, não. A União tem que dar amparo a essas pessoas. E eu também vou dizer por quê. São 13 milhões. Então, uma conta simples que a gente faz, inclusive, de cabeça. A assistência é aproximadamente R$1.000 por mês. Se você multiplicar R$1.000 por 13 milhões das pessoas do benefício da prestação continuada, dá 13 bilhões por mês. Por mês. Multiplique por 12, dá 156 bilhões. Na verdade, tem que multiplicar por 13, né? Mas não existe o 13º salário. Perdão. Então, veja bem, quando se diz que o rombo é de 240, não é 240. Você tem que subtrair 156 bilhões, que é dirigido ao LOAS, ao benefício da prestação continuada. Então, você faz aí essa subtraçãozinha, 240 menos 86, dá 76 bilhões. Sim. Esse é um rombo provisório do INSS, devido a esse momento que o país vive de grande desemprego. Não houvesse esse desemprego, esse déficit da Previdência do INSS, talvez não fosse 20 bilhões anuais. Ficou bem claro? Estão sendo justos, claríssimo, claríssimo. E agora eu estou entendendo, Por que algumas pessoas dizem que o déficit da Previdência é 200 bilhões do INSS. Outras dizem, não, só é 20. As que dizem 20, elas estão certas. Porque é o que o Ciro Gomes diz. Só que o Ciro, quando fala, não foi tão didático como você está sendo agora, explicando e esmiuçando a fundo isso aí. O benefício da prestação continuada, infelizmente, foi um erro lá atrás dos governos militares. Quando pegou essas pessoas, passou a dar o benefício a ela, mas às custas do trabalhador que paga o INSS. Ele pegou a conta e botou para o pessoal do INSS pagar. Não pode ser assistência social. Isso deve ter outras verbas para fazer isso aí. Eu não posso pegar o dinheiro do INSS do trabalhador e começar a gastar a ele, ao Léo. Não posso fazer isso, mesmo que seja uma coisa necessária. Está entendendo? Mas não pode fazer. Dinheiro da Previdência Social, do INSS, é do trabalhador. Aquele dinheiro, as pessoas de Previdência Pública. Esse da BCP é o mesmo dinheiro que tem que vir do Bolsa Família. É o Bolsa Família também. O Bolsa Família está incluído aí, André, o Luciano. É o Bolsa Família, é o Fundo Rural, o antigo Fundo Rural do trabalhador do campo, da cidade, e por aí vai. Agora, veja bem. Sim.
Eu falei aqui que existia 1 milhão, porque na verdade é 1.006.000. Eu vou fechar a conta em 1 milhão. Que dão déficit na Previdência. Normalmente eles colocam tudo junto. Vamos separar. Eles dão déficit na própria Previdência dele, que são os regimes próprios, de 100 bilhões. Agora, veja bem, a contribuição desse pessoal, André, é 15 bilhões por ano. Mas o que sai para pagar eles é 115 bilhões. Então, nós temos 1 milhão. Eu vou falar a verdade, eu tenho que dizer, eu não suporto isso. Temos 1 milhão de servidores, inclusive aí, incluso os militares, que dão um rombo de 100 milhões. Veja bem, 1 milhão de servidores efetivamente dá um rombo de 100. E nós temos 33 menos 13, que são o pessoal do LOAS, fica 20 milhões de aposentados no INSS, aposentados e pensionistas, que dão um rombo de 20 a 30 bilhões somente. De modo que a reforma da Previdência, ela tem que ser direcionada. E, infelizmente, tem que ser direcionada no servidor público. E eu vou mostrar também, agora, se você me permite. Se você está dizendo que deve, né? Você já leu sobre essa reforma, porque está dizendo que deve, mas eu já estou vendo que ela está sendo direcionada exatamente para isso, para esse segmento. Ela hoje, e faz uma adequação, por exemplo, quem está, a grande maioria da população brasileira, obviamente, está no regime geral. Então, e geralmente é 1 salário mínimo, é 2 salários mínimos, no máximo 3 salários mínimos. Então, esse pessoal aí paga uma alíquota para o INSS, para a Previdência, de hoje paga, se eu não me engano, 8%. E esse pessoal vai ter uma alíquota reduzida para 7,5%. E aí vai criando, e é isso que eu acho de inteligente, o que há de mais inteligente nesta reforma, é essa chamada alíquota progressiva. A partir daí, quem está no regime geral, quer dizer, a grande maioria, vai pagar no máximo 11% de alíquota, porque é quem recebe no máximo até R$ 5.800. E a partir daí vai tendo progressividade na alíquota e chega a 22% para quem recebe como Janot em torno de R$ 37 mil de aposentadoria. Isso sim é que eu acho obsceno no Brasil. E a grande grita que está acontecendo por aí, e hoje eu trouxe aquele página, né, que os servidores já começam aí, o Guimarães está dizendo, né, vai ter uma grande campanha contra a reforma da Previdência. Essa campanha contra a reforma da Previdência é uma campanha para a manutenção de privilégios. 84% do pessoal do INSS recebe 1 salário mínimo. Até 2 salários mínimos, 84% recebe 1 salário mínimo. Veja bem. Até 2 salários mínimos. Então, veja bem, esse povo todinho aí vai ter uma alíquota reduzida. 85%. Né? Vamos fechar, né? 85%. Né? Da população que é aposentada recebe apenas 1 salário mínimo e vai ter alíquota reduzida. A maioria, os pobres, vai ter benefício. E tem que centrar exatamente a reforma na busca de caçar privilégios, como esse do seu Janot, que ganha 37, alguma coisa de aposentadoria. Luciano, eu trazer um tema aqui que eu discordo de você, que nós discutimos lá com o Mapurunga. Só ajeitar aqui o microfone. Saldanha, o áudio está ok aqui, professor Saldanha? Já na proposta do Bolsonaro para a Previdência, com relação ao BPC, o benefício da prestação continuada, ele inicialmente estipulou um valor de R$ 400 por mês. A seguir, ele subiu para 520. Infelizmente, Luciano, eu não concordo com você com essa redução, aparente redução de um salário mínimo, aproximadamente R$ 1.000, para R$ 520. Eu vou dizer por quê. Olha, no Nordeste, nós temos 1.274 municípios. Segundo o IPEA, 274 municípios, que correspondem a aproximadamente 20%, vivem exclusivamente. O fundo de participação desses municípios não dá nem para começar. Eles vivem, a economia local vive exclusivamente do que eles chamam de aposentadoria dos velhos. Todo fim de mês, ou aquele período lá, quando o dinheiro dos velhos chega, é o que movimenta o comércio.
cidades, isso aí o próprio IBGE já mostrou, cidades nordestinas com menos de 50 mil habitantes, elas vivem hoje basicamente, ou numa porcentagem muito Bolsa alta, Família, né? não é do Bolsa Família, da aposentadoria dos velhos. O Bolsa Família, André, o governo gasta com ela, por ano, 26 bilhões de reais. Mas com o benefício da prestação continuada, nós já vimos aqui que ele gasta 156 bilhões. Então, a distribuição de renda, efetivamente, o pobre, nunca foi o PT que fez. Vamos fazer as contas. São 26 bilhões no Bolsa Família. Mas da aposentadoria, do benefício da prestação continuada, são 156 bilhões. O que é maior? É 156 bilhões ou é 26? Então, quem começou efetivamente a fazer distribuição de renda no Brasil por mais pobre foi o governo militar. Eu não gosto de governo militar, não. Mas foi lá em 1971. Bom, eu não concordo e vou citar, Luciano. Antes eu quero assim, bom dia para o André Lima e também para o Inocêncio Orlando. Acredito que a Previdência deve ser um sistema misto, assistência social mais capitalização. O SUS também está quebrado e também tem que partir para um sistema misto. Veja só, dentro do seu argumento, você concorda comigo e com o Bolsonaro. Você diz que essa renda nos municípios pobres vem da aposentadoria, certo? Dos velhos, dos idosos. Essa reforma não mexe em nada do que já está aí. Então, quem recebe hoje o seu salário mínimo, os idosos, não vão receber menos a partir do Bolsonaro. O que vai acontecer é que mais cedo esses municípios vão receber mais dinheiro. Pela atual regra, o cara recebe um salário mínimo a partir de 65 anos. Pela proposta do Bolsonaro, ele vai receber menos, mas vai receber antes, 5 anos antes, aos 60 anos. E você concorda comigo, concorda comigo, que há uma grande parcela que morre entre os 60 aos 65 anos. Então, muita gente que só iria receber o dinheiro, o salário mínimo, a partir dos 65 anos, não vai receber nada porque vai morrer antes. Então, se ele, aos 60, já começa a receber os 520, que você está dizendo, é melhor para ele e é melhor para os municípios. É óbvio que depois desses 5 anos, quando ele completar os 70 anos, né? Não é isso? Ou os 65, 65, né? Ele vai continuar recebendo 520, quando então poderia receber os 980, os R$1.000 para fechar. Mas se você fizer uma conta básica, 520 eu tinha feito com 480, né? Com R$400. Só os R$400 daria, se ele deixasse quieto o dinheiro, ele começaria lá com 65 anos, já com R$24.000 no bolso. Multiplica aí esses 520 por 60, é a quantidade que você vai ter. Digamos que ele não receba nada. Hoje, ele não recebe nada até aos 65 anos. Isso. Tá certo? Aí, se ele receber, o Bolsonaro vai dizer que vai dar 520 vezes 60. Ele vai começar, quando chegar aos 65 anos, que só então, pela atual regra, ele passaria a receber um salário mínimo, R$1.000, ele já tem no bolso, se não colocar na poupança, R$31.200. Imagina isso daí. Imagina isso que foi antecipado. Imagina isso daí na economia dos municípios, que foi o argumento que você usou. Que os municípios iam passar 5 anos sem receber nada de novo. Aqui é renda nova, dinheiro novo chegando para os municípios antecipadamente. André, eu sou do interior e viajo todo fim de semana para minha cidade e cidades vizinhas. Nos últimos anos, essas pequenas cidades de 50 até 50, elas cresceram muito. Passou-se a ter consumo de moto, de geladeira, de televisão, e isso graças à aposentadoria, que as pessoas chamam de aposentadoria dos velhos. Houve um aumento desse consumo, beneficia o interior do Nordeste pobre e beneficia o sul do país, a indústria do sul do país. Então, não se pode mexer, sob hipótese alguma, na aposentadoria de um salário mínimo. Porque ela... E deixar claro, isso não vai mexer. Tá? Quem já recebe, vai continuar recebendo sem nenhum problema. Quem já está dentro do sistema, não tem nenhum, não vai mexer em nada com essa reforma. Existem pesquisas
publicadas de economistas do IPE que mostram isso claramente. Cada R$1 que se injeta naquele tipo de aposentadoria dá um retorno de quase 1% do PIB. Não existe essa coisa de dizer, tá pagando, tá dando dinheiro às pessoas que não trabalham. Não existe isso, não. Isso aí vai para o consumo. Porque o pobre, ele consome aqui dentro. O classe média alta, ele vai consumir fora do país. Tudo isso contribui para essas desigualdades do país. Existe ainda um outro dado, Sim. que eu quero passar para as pessoas, para que elas reflitam e façam suas continhas. Veja bem, a Previdência, o assunto é tão grave que se passar a idade mínima de 65 anos de idade e 35 de contribuição, André, ainda não vai dar. E eu vou mostrar isso agora novamente para você. Veja bem, em 1940... Mas a ideia parece que é 40 anos de contribuição, vai passar. 35 é hoje. Porque não vai dar. Hoje tem que não ter dá. 35 anos de contribuição. A proposta é para passar para 40 anos Mas de contribuição. mesmo com a idade mínima de 35. Vamos fazer essas contas, são simples, não precisa nem máquina de calcular, não. Veja bem, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos de idade. Hoje, decorridos 80 anos, essa expectativa de vida do brasileiro foi de 45 para 78 anos de idade. Nós ganhamos 33 anos de idade nesse período de 80 anos. Ou seja, a cada 2 anos e meio que está passando, eu não sei onde é que vai parar isso, não. Sim. Mas Em algumas regiões, em algumas regiões, como no Maranhão, em algumas regiões do Nordeste, a expectativa de vida é de 69 anos. Mas Tem que mesmo falar em média, né? Veja bem, em 1940, do século passado, há 80 anos, era 45 anos. Até nessas regiões mais pobres, houve um ganho de expectativa de vida. De modo que, anote aí, a expectativa de vida do brasileiro hoje é 78 anos. Agora vamos fazer umas continhas bem simples. Você paga R$1.000, o sistema de aposentadoria do Brasil, André, você paga 1 para receber 5. Então, por exemplo, Isso é 20%. É 20%. Aquela história que o trabalhador pagava 12 e o empregador pagava 10 e o trabalhador pagava, o empregador também pagava 10, ficava 20%. 10 do trabalhador, 10 do empregador. Se paga, hoje o teto é 5.000 aproximadamente, 5.800. Então você paga 1.180 para receber 5 vezes mais. Compreendeu? Compreendi. Muito bem. Então vamos para o regime do INSS. Você paga R$1.000 por mês. No ano você vai pagar quanto? 12.000. Não é R$1.000 por mês? Você paga 1.000 para receber 5. Porque você vai se aposentar recebendo 5 vezes o que você paga. Tanto no INSS como no serviço público. Continue. Bom, então você paga 1.000 para receber 12. São quantos anos que você vai passar pagando? 35. Você paga 1.000 para receber 5. Você paga 1.000 para receber 5. Mas no ano, você paga 12. São 12 meses. 12.000. Em 35 anos, você vai pagar quanto? 35 Então, vezes assim, 12. no ano, você paga 12.000 para receber 60.000. Vai receber 60.000. Para frente. Quando se aposentar. Então, no ano, você paga 12.000. 1.000 por mês, no ano dá 12. Em 35 anos, dá 420.000. E, em dinheiro de hoje, 420.000. esse é o patrimônio, é a poupança que você vai fazer. Agora, veja bem. Você se aposenta com 65 anos. Tá bem? Construiu um patrimônio de 420.000. Agora, você vai, quando se aposentar, você vai receber 5. Se você vai receber 5.000 por mês, em um ano você vai receber quanto? 60. Não é isso? 5 vezes 12, 60. Em 7 anos, 7 vezes 60, 420. Ou seja, Cobre 7 anos. aquilo que você passou 35 anos construindo, você vai consumir Em em 7 anos. 7 anos. Ora, você se aposentou com 65 anos. Com mais 7, 72. 72. Mas a sua expectativa de vida é quanto? 78. 78. Vai faltar dinheiro para pagar durante 6 anos. 6 anos aí na... Então, mesmo que essa reforma tenha a idade mínima de 65 anos, André, Sim. tá certo?
com essa contribuição que está aí, ela não vai dar, porque a expectativa de vida subiu assustador. E não foi no Brasil, não, foi no mundo todo, meu amigo. Subiu. Nós estamos envelhecendo mais e com saúde. Tem horas que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Para a Previdência é péssimo. Porque quanto mais tempo você vive, mais vocês vão... Aquela regra que do peso maior nos últimos 5 anos de contribuição, continua? Não é média agora. Média. Proposta é média. Ele pega todos os seus salários que você recebeu, divide pelo tempo que você contribuiu e vê a média. Não será... porque muita gente pegava, ele não fazia nada, né? Aí o cara, no final da vida, entrava no emprego, aí pagava uma contribuição total, né? Chegava pertinho, um limite, aumentava para 10. Né? Aí, exatamente, aumentava para 10, e às vezes até, não, eu vou pagar a contribuição como se fosse de 10. Essa é uma das fraudes que aconteciam, das muitas fraudes. Existiam essas brechas. André... Por falar em fraude, cadê quem coloca? Dizendo assim, que na verdade, está aqui, o Ronilson dizendo, dados do IBGE, 6,5 milhões de pessoas se declaram agricultores familiares, mas tem 6,5 milhões, mas tem 9 milhões recebendo a aposentadoria rural. Então, tem uma parte aí que não é... mas, na verdade, são rural pessoas... está recebendo. Lembra do êxodo rural que eu falei? Essas pessoas eram do campo e vieram para a cidade. Então, tem muita gente que mora hoje na cidade que é aposentado como se fosse o homem do campo. Mas o que interessa nessa história é que existem 13 milhões de pessoas que são deficientes físicos, cegos, e homens de 65 anos da cidade e de 60 no campo, que recebem esse benefício sem ter praticamente contribuído. Agora, Luciano, você que é um homem... Vou falar disso, que é outra exigência na reforma, né? É que passe a contribuir. Porque tem gente que não contribui nada e recebe também a Previdência. O que causa um descompasso também, né? Então, há pelo menos 15 anos de contribuição me parece que agora. de R$50, uma coisa assim. Doutor Tibério, já se despedindo, 6h58. Nossa. Passou rápido, mas, se possível, convidar o Tibério até para voltar aqui amanhã, Luciano. Vamos voltar amanhã, o programa de hoje foi pouco tempo, e eu queria esmiuçarmos, aliás, assim, a nova reforma. O que é que está no papel da nova reforma? O que é que vai mudar? Faça o seguinte... E vai ser mudado muita coisa. Porque a gente fez um raio-x da atual situação no Brasil. Você provou por A mais B que a reforma é necessária. Agora, o que é que está aí na nova reforma que o presidente Bolsonaro... Prepare-se sobre as características da nova reforma. E uma proposta aqui. A gente amanhã abrir para os ouvintes. Claro, né? Aí façam perguntas, que aqui uma pergunta aqui para você responder. Fechado. Então, venha amanhã nos cascos, né? Com esse cima na ponta da língua. Amigos, bom dia, um grande abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã, com a graça de Deus. Em meu nome, Luciano Kleber, e André Cabernet, que todos tenham bom dia.